Tem aí questão de valor, tem questão de facilidade para entrar. Então, deixa eu conversar um pouquinho. Uma community college é bem mais barata do que uma universidade, até 10 vezes mais barata do que uma tuition de universidade mesmo. Tem a desvantagem que quase não tem bolsa. Tem pouquíssimas bolsas para community college. Mas, mesmo assim, acaba sendo bem viável porque elas são bem mais baratas. Você vai fazer ali as core classes, que são tipo o curso básico, né? Você vai fazer matérias que são básicas e você já pode ir fazendo, pensando, se você está pensando em transferência, você faz já pensando no curso que você quer fazer depois, para você conseguir eliminar créditos, né? Então, você faz essas core classes e faz créditos, faz matérias que vão ser interessantes depois para o seu degree na faculdade, para você conseguir eliminar algumas matérias. Uma vantagem também de community college é barreira de entrada, acessibilidade, que é bem mais tranquilo, né? A taxa de aceitação é mais alta. O TOEFL, a nota de TOEFL normalmente exigida é bem mais baixa. A maioria não pede SAT nem ACT, então isso facilita, né, para entrar. Então, é uma opção para quem às vezes não quer fazer gap year, quer ir, tá com a application às vezes um pouco fraca, não tem muita extracurricular, ou tem um GPA muito ruim. Eu conheço americanos, isso é uma estratégia que americano usa. Às vezes a pessoa mandou mal no ensino médio, tem um GPA bem fraco, não ia conseguir entrar numa universidade legal, aí eles vão para community college, porque aí trabalha lá o GPA, né? Aí você dedica mais nas suas classes e consegue melhorar o GPA e depois vai e transfere para a universidade. E aí fica mais fácil para eles conseguirem entrar numa universidade. Pode ser uma coisa interessante. Fora que você acaba ganhando experiência, né? Experiência de vida lá, experiência de estudo. Uma coisa também que é interessante, porque normalmente para aluno brasileiro é meio que um baque quando vocês chegam lá para ter aula, sabe? Porque o esquema de aula deles é completamente diferente, o esquema de estudo deles é diferente. O comum lá é que eles esperam de um aluno que, para cada hora aula, eles vão estudar entre 2 e 3 horas sozinhos aquela matéria. Então, é puxado. E aqui, por causa do nosso sistema de ensino, o aluno não é acostumado a fazer isso. Vamos ser sinceros, vocês estudam 3 horas para cada hora de aula que vocês têm, nem dá tempo, né? Porque o jeito que o nosso currículo é construído, bem maluco, vocês ficam tendo aula na escola de 7 da manhã às 6 da tarde, e aí não tem nem jeito, né? Então, assim, lá o esquema é diferente. Então, muitas vezes, quando o aluno brasileiro chega lá, ele dá uma apanhada no primeiro semestre. Então, também é uma vantagem na community college, porque ela é um pouco mais tranquila do que uma universidade normal. Então, acaba até ajudando um pouco nessa adaptação. E também outra coisa interessante é que muitas community colleges têm parceria com universidades, que facilita a transferência. Agora, college e university. É mais ou menos a ideia de faculdade e universidade, sabe? Eu lembro até que aqui no Brasil também tem isso, né? É diferente, faculdade e universidade. A universidade que eu estudei direito, quando eu entrei nela, quando eu comecei o curso, lá era uma faculdade, porque tinha menos cursos, não tinha de todas as áreas. E depois eles foram expandindo, e lá, hoje em dia, é uma universidade. Então, college e university é mais ou menos essa diferença de faculdade para universidade. Quem faz uma faculdade dentro da universidade, porque faculdade é tipo o curso, a área específica, né? Então, se você faz uma college na university, você vai sair bacharel, vai ter o seu bachelor's degree. É o curso normal de undergrad, né? Então, 4 anos de duração, mais ou menos 120 créditos, como a gente tinha conversado antes. São as mais conhecidas, aí são aquelas, né, mais tradicionais, que levam o nome mesmo de universidade. São muitas, tem muita opção nos Estados Unidos, né? E eu sei que é o que a maioria aqui quer aplicar. Normalmente todo mundo que pensa em aplicar para graduação quer ir direto para uma universidade, né? Elas normalmente têm mais recursos, especialmente recursos de pesquisa. Se você for comparar entre community college e uma universidade,
Community normalmente não tem investimento em pesquisa, nada assim, enquanto que uma universidade, ela normalmente é maior, tem setor de pesquisa, tem mais recurso. Uma diferença aí entre college e university é que college normalmente não tem pós-graduação, enquanto university tem, beleza? Agora os tipos de universidade. Essa questão de private ou public. Universidade privada versus universidade pública. Falou universidade pública, a gente pensa o quê? Aqui no Brasil, né? Faculdade pública, universidade pública, a gente não paga. E aí, que beleza, lá tem isso? Não tem, tá? Elas não são de graça, tem que pagar. Elas podem até ser um pouco mais baratas, mas nem sempre também, tá? E são pagas, sim, não existe isso. Elas normalmente têm uma questão aí para alunos internacionais, às vezes as públicas não têm tanta oferta de bolsa, porque eles têm, vocês lembram que eu estava falando a questão de in-state e out-of-state tuition? Então, eles têm bem esse foco da questão do Estado, e aí também eles recebem dinheiro do Estado, né? Elas não são completamente funded, financiadas pelo Estado, mas elas recebem dinheiro do Estado, então acaba que tem um foco mais ali no Estado e acaba não tendo muita bolsa para aluno internacional. Quer dizer que não rola de internacional aplicar para elas? Não quer dizer isso. Quer dizer que você tem que ficar atento à sua pesquisa para montar a college list, para achar, se você quer alguma universidade pública, para achar bolsas para aquela universidade. Uma outra um outro termo dentro dos tipos de universidades e faculdades são as liberal arts schools. Esse é um termo que é bem interessante porque aqui não tem esse nome, né, em português. As liberal arts schools, elas são bem focadas na interdisciplinariedade. Nossa, nem acredito que eu consegui falar essa palavra inteira, mas falei certo, não vou nem tentar repetir. O que isso quer dizer? Eles valorizam essa visão geral de mundo, valorizam que o aluno não estude só as matérias do major dele. Então, eu tenho a aluna, por exemplo, que o major dela é focado em biologia e genética, mas ela tem também matérias que não tem nada a ver com isso, sabe? Porque ela estuda numa liberal arts school. Então, as liberal arts school, elas têm esse foco mais em visão geral de mundo e tal. Então, elas são interessantes dependendo do seu objetivo, do que você quer para o seu curso, para o que você vai querer fazer depois, podem ser interessantes. Falando aí das Ivy League agora, né? Também, todo mundo já ouviu falar desse termo. Quero estudar no Ivy League. Já sabe que a Ivy League pensa em Harvard, né? A primeira que vem na cabeça é Harvard. E o que é a Ivy League? O que é isso, né? São 8 universidades, são as mais prestigiadas, né? A gente sabe que elas são famosas. O nome Ivy League tem um peso, né? E são essas 8 universidades que formam um grupo que chama Ivy League. Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, UPenn, Princeton e Yale. Todas elas são na costa leste dos Estados Unidos. Na costa oeste não tem Ivy League. Tem até uma liga, tentaram pegar um nome também para uma liga de universidades da costa oeste, mas não pegou muito não. A que ficou famosa mesmo é a Ivy League, com essas universidades, que são, né, claro, super renomadas, são muito bacanas, muita gente quer estudar lá, entendo o glamour que tem nisso, né, mas eu gosto sempre de falar que cuidado para não ficar só focado, tipo, para mim só serve Harvard, só quero Harvard, é só isso, só serve isso, tarará. Gente, a vida não é só Ivy League, tem vida além de Ivy League. Inclusive, tem muita universidade que pode até ser melhor do que uma Ivy League em determinados cursos. Então, faça sua pesquisa, não fica muito preso por glamour, assim, por muito amor a uma universidade, que nem sempre vai ser a melhor opção para você. Estou falando que não vale aplicar para a Ivy League? De jeito nenhum, claro que vale. Se você tem uma application competitiva, eu acho que tem que ser realista para aplicar. Você tem que ter uma application competitiva, a taxa de aceitação delas é realmente muito baixa. Esse ano, elas divulgaram
Harvard mesmo, eu acho que não passou de 3% a taxa de aceitação. Então, né, elas são difíceis de entrar, mas são mesmo realmente super prestigiosas. Claro que tem um certo peso, até no currículo depois, né? Você ter no currículo um diploma de Ivy League, óbvio que faz diferença, né? E uma curiosidade é que, na verdade, a Ivy League, surgiu como uma liga esportiva. Ela era tipo uma agremiação dos grupos esportivos dessas universidades. Tanto que, até hoje, eles têm a competição deles, tem a rivalidade lá. Eu sei, por exemplo, Yale e Harvard tem uma rivalidade grande entre os times deles de futebol americano. Então, é bem interessante isso, né? Era uma coisa de esporte, mas virou uma questão acadêmica bem forte, né? Passando agora para a questão para os nomes de application mesmo, né? Apply, early action, early decision, o que é isso? Eu sei que muita gente cai de paraquedas nisso e fica perdido, tipo, o que é early decision? Qual que é a diferença de early action para early decision? Vamos falar sobre isso. Primeiro de tudo, apply é o ato de aplicar, né? Então, e eu já vi, inclusive, professor de português reclamando, falando que não existe aplicar em português, né? Nesse uso de mandar a sua application, não existe esse verbo em português, aplicar. Mas a gente traduziu e ficou. Então, né, eu chamo aplicar em português de fazer a application mesmo, tá? Os professores de português que me desculpem. Mas então, apply é o ato de aplicar. Então, é mandar a sua application, né? Mandar o seu pacote, que eu falo que é application, para uma universidade. Suas cartas de recomendação, suas redações, suas notas, isso é apply. Agora, como que você vai aplicar? Vai aplicar early action ou decision? Vai aplicar só regular? Vamos ver aqui, vocês depois pensam nisso para tomar uma decisão. Early decision é um tipo de application que você se compromete com aquela faculdade. Se você for aceito, você vai para ela. Isso chama binding. Ela te conecta com a faculdade, você fica meio que preso. Se eles te aceitarem, você assume que você vai para lá, tá? Por isso que early decision a gente só aplica para uma. Eu recomendo que vocês escolham a que é a sua dream school, aquela que às vezes você não tem uma application forte o suficiente para ela, tem algum pilar seu ali que às vezes está faltando um pouco, mas você quer muito aquela, aplica early decision. Por quê? Tem mais chance de ser aceito do que em regular decision, tá? Quem aplica early decision tem uma ligeira vantagem. Então, vale a pena para quando é dream school, para quando é para uma faculdade que você não tem aquela application tão forte quanto precisa ser. A única questão aí é que tem que lembrar, é binding. Foi aceito, você tem que ir. Mas e se não me derem a bolsa que eu preciso? Claro que, gente, não vão te amarrar e te arrastar até a universidade, né? Elas normalmente são bem compreensivas. Se acontece de você ser aceito, você mostrar para eles, assim, que infelizmente eu fui aceito, mas isso que vocês me ofereceram, às vezes de bolsa ou de alguma coisa assim, não vai ser suficiente, eu não consigo pagar para estudar. Aí eles te liberam do seu bind, do seu contrato, e é um contrato de cavalheiros, tá, gente? Não tem contrato assim mesmo, não. Mas eles te liberam disso e não tem problema. Mas, de maneira geral, ela é binding, ela te amarra. Se você for aceito, você vai para lá. Normalmente, deadline de early decision é em novembro. E as respostas já começam a sair em dezembro, já saem em dezembro. Então, tem que ficar atento a isso, porque na regular decision é mais para frente. Mas se você quer aplicar early, você tem que estar com tudo pronto início de novembro, beleza? Ok. Aí, qual que é a diferença para early action? Porque é tudo early. E aí? Early action, você só manda mais cedo a sua application e recebe a sua resposta mais cedo. A diferença para early decision ela não é binding, então se você for aceito em early action, não necessariamente você tem que estudar naquela universidade. Não tem necessariamente uma vantagem, assim, de ter mais chance de ser aceito, como tem na early decision. Isso, assim, há controvérsias, tem gente que acha
que tem sim um pouquinho de vantagem, porque você está aplicando ali, você está mostrando o interesse antes de todo mundo, e tem ainda mais vagas para distribuir, e tem até talvez mais chance de bolsa, porque ainda tem mais dinheiro para distribuir, né? Isso, assim, nada é comprovado, são coisas que a gente especula nessa questão aí das applications. Mas o que é sabido Early Action é simplesmente para você aplicar antes e saber o seu resultado antes. Que aí você pode até decidir, já tendo esses resultados, você consegue decidir que ainda tem prazo para você aplicar em Regular Decision. Vou falar de Regular Decision, quero só fazer um último parênteses aqui de Early Action. Normalmente, para Early Action, você pode aplicar para quantas você quiser Early. Claro, olha aí com as faculdades da sua lista, pode ter alguma regra específica, mas no geral, você pode fazer quantas quiser. Diferente de Early Decision, né? Eu comentei com vocês, Early Decision, como ela te prende a decisão da faculdade, você só aplica para uma em Early Decision, tá? Aí, temos a Regular Decision, que é a application comum, né? Normal, no prazo normal. Normalmente o prazo vai de dezembro até fevereiro. Tem muitas universidades que o prazo vence ali meio de dezembro, fim de dezembro, até início de janeiro. Eu diria que, assim, a maioria, os prazos são entre meio de dezembro e meio de janeiro. E tem algumas aí um pouco ainda depois, meio de janeiro, início de fevereiro. Tinha um detalhe só de Early Action que eu não comentei. Tem algumas universidades que têm 2 rodadas de Early Action. É uma Early mesmo e uma meio Early. Eu acho isso interessante. Então, isso é só vocês ficarem de olho no prazo, que pode ter mais de uma rodada de Early Action para vocês aplicarem, tá? E aí, a gente estava aqui conversando sobre se aplicar em early ou não, e aí early action você já fica sabendo o resultado, você pode aplicar no regular decision. Esses nomes aí de ser aceito, ser não ser aceito, como que a gente chama isso? Accepted, deferred e rejected. Accepted é ser aprovado, né? Em português a gente fala aprovado. Então, quando você é aprovado, você é aceito, accepted. Ok. Tem aí o deferred. Quando é deferred ou waitlisted, tem esses 2 nomes. É quando você entra para uma fila de espera. Quando você aplica early para uma faculdade, ela pode colocar nessa lista de espera, ela pode te defer, que é falar assim, não estou te rejeitando, mas ainda não estou convencido de que eu quero te aceitar. Então, espera aí, fica aí nessa lista de espera, que eu vou ver se eu vou te aceitar. Tem uma diferencinha de defer para waitlisted, por quê? Defer, para quem aplica early, você entra no defer, normalmente. Você é esse caso de ainda não estou muito convencido, também não quero te rejeitar. Então, segura aí um pouquinho, vou te reavaliar junto dos regulars na hora que todo mundo aplicar. Beleza. Agora, o waitlist existe até para regular decision, tá? Tem gente que está agora, recebeu o waitlist de quem aplicou regular, recebeu falando, calma, então aqui com o waitlist, se tiver vaga, a gente vai te chamar. Por quê? Você tem que pensar aqui, a maioria dos alunos aplica, sei lá, para 10 faculdades, mas no fim das contas eles vão para uma só, ou seja, vão ter 9 que, vamos supor que 9 aceitaram ele, vão sobrar essas vagas, né, na hora que ele não for para elas, na hora que ele tomar a decisão por uma universidade só. Então, essas vagas que sobraram, elas vão para quem está na fila de espera. Então, é realmente uma fila de espera. Tem gente que está até agora ainda recebendo, eu estava vendo notícia agora, desse mês agora ainda tem gente recebendo decisão de waitlist. Uma coisa interessante de quem é deferred, quando você aplica early decision e você é deferred, é interessante, a maioria das universidades permite que você mande uma letter of continued interest, é uma carta para mostrar que você ainda está interessado, para falar, não, eu ainda quero que vocês me considerem, obrigada por não ter me rejeitado, e aí o aluno aproveita para falar se às vezes teve algum desenvolvimento nos últimos meses que não estava na application dele, sei lá, ganhou algum honor, subiu o GPA, alguma coisa que aconteceu,
vocês mandam isso nessa carta de interesse para eles, para meio que fazer uma propaganda e para, tipo, lembrá-los que você está ali, que você ainda quer muito aquilo. Em algumas universidades também é muito comum o counselor ligar. Quando o aluno é deferred, o counselor liga para falar com os admission officers, para também fazer uma propaganda extra, entendeu? Para falar, não, esse aluno é muito bom, vale a pena, aceita ele e tal. Então, é isso, deferred, temos isso, e aí temos o que ninguém aqui quer, que é o rejected, ser rejeitado, né? Então, receber falando, sua application foi muito boa, você é um aluno excelente, mas infelizmente esse ano, sempre a carta é assim, tá? Esse ano, o pool of applicants, quer dizer, a galera toda que aplicou foi muito forte, então infelizmente não teve vaga para você e tal. Acontece, todo mundo vai sofrer uma reject ou outra, normal, não precisa ficar chateado, faz parte. Tá? Agora, tem que montar bem a college list para ter mais acceptance do que rejection, né? É tudo que a gente quer. Financial aid. Esse termo é super importante, porque todo mundo quer, né? Financial aid. Pra gente aqui, com o nosso dólar do jeito que tá, a gente precisa de uma ajudinha aí, né? Vamos lá. Financial aid é o nome geral para ajuda financeira, literalmente, né? Ajuda financeira. Aí ela pode vir de diferentes formas, ela pode ser de jeitos diferentes. Desde scholarship, que é o nome para bolsa mesmo, né? Então, bolsa de mérito, acadêmica, né? Ou bolsa esportiva. Tem os grants, que são tipo um a mais que você pode receber por alguma razão da faculdade. Aí depende da faculdade, de como que ela lida com essa questão financeira. Então, você pode receber um grant, que às vezes pode ser tipo para você não pagar alguma coisa do seu cost of attendance ou ter um desconto no cost of attendance. E tem os loans, que são empréstimos, né? Os student loans. Para americano, os student loans são super comuns, inclusive é um assunto meio complexo, assim, que muita gente fala que virou um mercado gigantesco, essa oferta de student loan, e aí muita gente formando com empréstimos caríssimos. Você forma ali com 23 anos, então isso é super novo e tem uma dívida gigantesca para pagar. Então, isso é uma questão grande lá nos Estados Unidos hoje em dia. Depois a gente pode até conversar mais sobre isso. Mas para a gente aqui, para internacional, é um pouco mais complicado, né? Eu não conheço ninguém que pegou student loan nos Estados Unidos sendo aluno brasileiro. Então, não é uma coisa tão comum assim. Lá, o que a gente internacional usa, né, e que tenta conseguir é scholarship e grant, que são os que você não paga de volta, não é um empréstimo, né? É realmente um incentivo das universidades para você estudar lá. Temos aí agora, conversando ainda nessa ideia de dinheiro, né? Temos as universidades que são need blind e as que são need aware. Need blind é literalmente que elas são cegas à sua necessidade financeira. Quer dizer, a sua condição de pagar por ela não é levada em consideração na hora da sua application. E você sendo aceito, elas cobrem o que você não consegue pagar daquela tuition. Então, por exemplo, Harvard é need blind, e aí você comprovando a sua necessidade financeira, Harvard cobre o resto do custo que você comprova que você não consegue pagar. Enquanto que as need aware, elas levam em consideração a sua capacidade de pagar pelo valor da universidade. A maioria é need aware para estudante internacional, mas mesmo assim, need aware não quer dizer que não tem bolsa, tá, gente? É só que é levado em consideração. Mas tem muitas com bolsas muito boas, inclusive full ride, são coisas para levar em consideração quando você está pesquisando, né? Quando você está montando sua college list. Semana passada a gente conversou sobre college list. Tudo isso que a gente falou aqui, principalmente dessa parte financeira, né, e das decisions, das early ou não, isso é super importante considerar quando você está montando a college list e, né, montando ali sua tabelinha de prazos, de preço, do que você tem que fazer. Tudo isso é bom levar em consideração.